Muito boa tarde a todos aqui em casa. Comecemos então, como habitualmente, pelos números. Conforme o relatório epidemiológico emitido há pouco, registam-se 22.797 casos confirmados de Covid-19 em Portugal, o que representa mais 444 que no dia de ontem, ou seja, mais 2%. Por outro lado, verificam-se 1.068 casos em internamento, dos quais 188 em cuidados intensivos, menos 16 casos em cuidados intensivos que no dia de ontem. Registam-se 1.228 casos de recuperação, mais 27 casos que ontem. E, finalmente, 854 óbitos que lamentamos. A taxa de letalidade global é de 3,7%, a taxa de letalidade acima dos 70 anos é de 13,5%. As pessoas que se encontram em tratamento domiciliário são 86,2% dos casos e as percentagens de internamento são de 4,7%, sendo que 0,8% em unidade de cuidados intensivos e 3,9% em enfermaria. Desde o dia 1 de março, foram realizados cerca de 317 mil testes de diagnóstico Covid-19 em Portugal. Na última terça-feira, foi o dia em que foram processadas mais amostras, 14.769, das quais 7,6% com resultado positivo, o que continua a demonstrar que o aumento de testagem não se tem refletido num aumento proporcional de casos positivos, o que é, seguramente, um indicador positivo. Desde o dia 1 de abril, foi feita uma média de 10.729 testes por dia no nosso país. Estamos a realizar cerca de 31 mil testes por milhão de habitantes, o que nos parece significativo. O país está há mais de um mês em estado de emergência, o que mudou significativamente as nossas vidas. A obrigação de nos protegermos colocou parcialmente a nossa vivência em sociedade em suspenso. Os portugueses têm sido extraordinariamente responsáveis na forma como têm respeitado o confinamento e confiamos que também o serão na hora do desconfinamento, que, ao contrário da primavera, ainda não chegou. E será um processo gradual para que todo este esforço coletivo não tenha sido em vão. Há também franjas mais vulneráveis da população com problemas acrescidos. Falo, por exemplo, das populações sem abrigo, dos migrantes, dos dependentes de drogas e álcool, que enfrentam ainda mais dificuldades e a quem temos o dever de proteger, dando respostas ao nível do alojamento, da alimentação, dos consumos seguros e da manutenção das normas de higiene. Este trabalho é crucial não só na prevenção de potenciais focos de Covid-19, mas também para evitar outros problemas de saúde, por exemplo, nas áreas das hepatites virais e HIV, onde o país tem feito progressos assinaláveis. O Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, o SICAD, tem assegurado a coordenação dessas respostas num trabalho conjunto com várias entidades no terreno, autarquias, organizações não governamentais, bombeiros, INEM, entre outras, o que é aqui muito importante de salientar. Para tal, o SICAD aumentou em 12% o financiamento dos programas de respostas integradas, que são os protocolos que mantém com as entidades que trabalham nestas áreas, de forma a que estas possam ter equipas de espelho e continuar a prestar os serviços, garantindo a sua segurança e a dos utentes que auxiliam. O SICAD está ainda a trabalhar com a Direção-Geral de Saúde, no sentido de elaborar orientações específicas para as populações vulneráveis no âmbito do Covid-19. E por isso, temos hoje connosco o Dr. João Golão, Diretor-Geral do SICAD, a quem agradeço desde já o trabalho efetuado e a quem passo desde já também a palavra. Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, e obrigado pela confiança, por me ter confiado esta responsabilidade de ser o ponto focal do Ministério da Saúde para estas populações mais vulneráveis. Estas populações interceptam-se largamente e põem-nos nas condições atuais desafios muito importantes. Desde logo, nas condições atuais, desafios ao nível da sobrevivência e do assegurar das condições mais básicas da dignidade humana, seja ao nível do alojamento, seja ao nível da alimentação. E permita-me aqui fazer uma referência, que aliás, segundo as suas palavras, ao papel inestimável que as autarquias têm desenvolvido ao fazerem o pivô, digamos assim, de todas as instituições do Estado e das entidades privadas, ONGs, que, desenvolvendo um trabalho de proximidade, têm conseguido ser inovadoras e acorrer às necessidades que vão sendo identificadas. Na área específica dos migrantes, por exemplo, tivemos nos últimos dias muita informação a propósito disso. Fui solicitado para intervir junto dos colegas da primeira linha do Ministério da Saúde e devo dizer que fiquei agradavelmente surpreendido quando lá cheguei, digamos assim, já estavam em pleno a colaborar com outras entidades que tinham diretamente responsabilidades, nomeadamente com o Alto Comissariado para as Migrações, etc. Portanto, as coisas já estavam no terreno a funcionar através do envolvimento do ACES, da própria ARS, das autoridades de saúde. Noutras áreas é fundamental, de facto, sermos inovadores, conseguirmos acorrer às tais necessidades que nas circunstâncias atuais não são fáceis. Lembro, por exemplo, que as necessidades de distanciamento social levaram, por exemplo, ao encerramento de alguns balneários e, por outro lado, nós apelamos repetidamente à manutenção de hábitos de higiene, à lavagem frequente das mãos, etc. Para algumas destas populações isto não é fácil. Portanto, houve medidas inovadoras, tal como as equipas de rua transportarem jerrycans com água e sabão, proporcionando aos cidadãos a possibilidade de higienizar as mãos. Mas eu gostava também de dizer, e muito rapidamente, porque sei que não temos, enfim, tempo infinito para esta declaração, gostava de agradecer aqui, como bem referiu o Sr. Secretário de Estado, nós pudemos alargar o financiamento que temos contratualizado com as ONGs que operam na redução de riscos e minimização de danos e na reinserção na área das dependências, reforçar os contratos, digamos assim, que tínhamos celebrado com eles. É importante aqui referir que, em boa medida, esse reforço é possível através de um protocolo que celebramos com a Fundação Calouste Gulbenkian e que nos permite financiar uma boa fatia desse reforço. Portanto, foi celebrado um protocolo pelo qual a Fundação Calouste Gulbenkian atribui a estas entidades, por intermédio de SICAD, uma verba de 300 mil euros, que nesta altura é francamente indispensável para que possamos assegurar este alargamento. Há outras entidades, nomeadamente laboratórios, casas da indústria farmacêutica, que estão disponíveis para nos ajudar, financiando também diretamente as ONGs, aqui não o Estado, mas, portanto, eu gostava de enaltecer, de facto, o papel que as ONGs na primeira linha têm desenvolvido no enfrentamento destes problemas, isto sem desprimor para as unidades do Estado, que se adequaram, mediante os seus planos de contingência, à forma mais adequada para assegurar a continuidade da prestação dos cuidados a estes cidadãos. Uma última linha, dizer que reforçamos uma linha antiga de autoajuda, a linha 1414, chamada Linha Vida, é a linha mais antiga de ajuda telefónica em Portugal. Estava em perda de importância, digamos assim, mas nas condições atuais voltámos a reforçá-la em termos de recursos humanos e em termos de horário, e neste momento está disponível para acorrer aos pedidos de pessoas com problemas de dependências, às suas famílias, aos profissionais de saúde que necessitem de apoio para lidar com estas questões. Muito obrigado.
Se me permite, Sr. Secretário de Estado, eu quero aqui referir, na sequência do que foi dito, duas questões que resultam da leitura do nosso boletim. A primeira é que nós, em Portugal, felizmente conseguimos ter uma curva da doença controlada. Portanto, aquela subida rápida que podíamos ter tido no início, com consequências muito dramáticas para a população, não aconteceu. Portanto, a nossa curva mantém-se em níveis controlados, mas não são níveis zero, nem tendem ainda para zero. Portanto, nós temos casos, esses casos permitem a segunda coisa que eu vou dizer, que o nosso sistema de saúde tenha tido capacidade de responder de forma adequada às pessoas, capacidade de as detectar, fazendo testes, capacidade de as isolar, capacidade de as tratar adequadamente, de encontrar os seus contactos, de vigiar estes contactos. Portanto, há aqui duas coisas que Portugal conseguiu até à data, que foi ter uma curva epidémica controlada e ter capacidade do sistema de saúde dar resposta aos cidadãos que precisam. E os cidadãos que precisam somos todos nós. E nós sabemos que se adoecermos hoje com Covid-19 ou com outra doença, o nosso sistema de saúde tem capacidade de nos atender e de nos tratar bem e de cuidar de nós. Ora, isto acontece porque houve aqui um movimento de prevenção de saúde pública, de prevenção populacional, que diminuiu a transmissão do vírus de uma pessoa para a outra pessoa. E isso conseguiu-se com milhões de pessoas que adquiriram uma nova forma de estar na vida. E nós não podemos perder esse capital que conseguimos, ou seja, quando retomarmos, quando terminar o estado de emergência, quando nós retomarmos as nossas atividades e a nossa vida, temos que o fazer de forma diferente. Temos que o fazer mantendo muitas regras que aprendemos e que aplicamos nestas últimas 3 semanas. Temos que continuar a conviver dentro dos nossos pequenos núcleos familiares, dos nossos pequenos núcleos de amigos, mas com distanciamento social em relação às outras pessoas. Temos que reforçar a higiene pessoal e a higiene das superfícies. Temos que ter etiqueta respiratória, temos que adquirir uma nova forma de viver quando não estivermos já em estado de emergência. Porque se não o continuarmos a fazer, a nossa curva vai subir, porque o vírus continua a circular em Portugal, na Europa e no mundo, e o sistema de saúde vai ser submetido a uma grande pressão. E, portanto, para que todos nós, os 10 milhões ou mais de pessoas que residem em Portugal, independentemente da nossa nacionalidade e do nosso estatuto, tenhamos um grau de proteção da nossa saúde adequado. Quer tenhamos ou não Covid ou qualquer outra doença, temos que manter este equilíbrio entre a epidemia e a capacidade de resposta do sistema de saúde. E temos que fazer isto, reatando relações sociais e reavivando o nosso tecido económico. E para isso, todos nós, as pessoas que estão em Portugal, vão ter que contribuir, continuando a observar medidas, nomeadamente distanciamento social, higiene das mãos, higiene das superfícies e etiqueta respiratória ou, eventualmente, quando for necessário e se justificar, a utilização de um método de barreira. E, portanto, este apelo, isto depende muito de nós. As próximas semanas, este equilíbrio entre a epidemia e a capacidade de resposta é vital para a nossa saúde nas próximas semanas, nos próximos meses e durante muito tempo ainda. Boa tarde a todos. Filipe Canhoto Ribeiro, RTP. Uma vez que temos cá João Golão e falou da linha de apoio, eu pergunto nos últimos tempos quantas chamadas têm recebido e se consegue tipificar em zonas ao nível de mais chamadas que têm recebido. Ontem mesmo fizemos aqui uma pergunta que não foi esclarecida nem respondida e vou voltar a fazê-la. A RTP esteve a consultar o portal Base e há uma empresa que faturou no último mês mais de 30 milhões de euros em vendas de máscaras. A entidade que mais comprou a esta empresa desde o dia 25 de março foi a Direção-Geral da Saúde. Isto representa
um monopólio, há um favorecimento de um grupo privado de saúde, há mais empresas que o Estado vai comprar, mas são valores muito abaixo destes 30 milhões de euros. Acontece isto porquê? Obrigado. Bom, respondendo à sua questão. Como disse anteriormente, a linha Vida vinha perdendo importância em detrimento da Saúde 24, uma questão de escala. Era de alguma forma, o movimento anterior era dirigido para a Saúde 24. Nas condições atuais achámos útil voltar a alargar a sua capacidade e a sua capacidade de resposta. E as perguntas, as questões que têm sido colocadas, têm sido quer por utilizadores de substâncias, lícitas ou ilícitas, álcool, outras substâncias, e pedindo informação sobre quais as respostas disponíveis nas circunstâncias atuais, mas também, com importância crescente, questões colocadas a propósito do jogo, e nomeadamente do acesso a plataformas online de jogo a dinheiro. Isto tem vindo a tomar progressivamente mais importância. Devo-lhe dizer que o volume de chamadas é ainda bastante baixo, situa-se na ordem das dezenas por dia. Temos 4 profissionais dedicados durante todo o dia e com a capacidade de responder, estão em teletrabalho, mas têm a capacidade de responder às questões colocadas, mas nota-se um acréscimo paulatino desta procura e que nos parece, de facto, adequado ao momento que vivemos. Relativamente à questão das compras, eu recordo aqui que Portugal, como sabem, tem uma central de compras que é da responsabilidade da SPMS, que é assim que se chama a instituição do Ministério da Saúde, que faz um processo de aquisição centralizado de determinados produtos e materiais que permite uma economia de escala grande, que atua estritamente no cumprimento da lei e que torna público todos os processos de concurso. E, portanto, em relação à sua pergunta, é isto exatamente que se passa. Há uma central de compras que faz aquisições centralizadas, essa central de compras está localizada na SPMS, atua de acordo com a lei em vigor e publicita esses concursos ou esses ajustes diretos, esses procedimentos, num portal que pode ser consultado por toda a gente. Boa tarde, Pedro Ramos Bichardo, da CMTV, em representação da SIC e da TVI. A Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social ontem afirmou que tem disponível 100.000 zaragatoas para testar em lares no que diz respeito a trabalhadores e a utentes com sintomas. Ora, estando a falar de locais que acabam por ser focos sensíveis no que diz respeito à propagação da Covid-19, aquilo que eu pergunto diretamente era se não seria mais eficaz testar todos os doentes e se Portugal tem ou não capacidade para o fazer. Já agora, também, ontem foi abordada a questão dos ventiladores da China e do facto de se dar formação aos profissionais. De que forma e dados mais práticos é que podemos aqui facilitar o trabalho dos profissionais de saúde? Obrigado. Bom, relativamente aos lares e à questão da testagem nos lares e às declarações da Sra. Ministra, o que eu lhe posso dizer é que numa excelente cooperação sempre intersetorial, a saúde tem que fazer o seu trabalho e a saúde faz o seu trabalho sempre que há casos diagnosticados de Covid em lares, quer sinalizando os casos, quer testando, quer isolando, quer protegendo e quer tratando. E depois, obviamente, há a outra questão, que é a questão de suporte a estes lares, que a Segurança Social, obviamente, tem e muito bem também assegurado. E, portanto, temos os nossos setores, os nossos trabalhos muito bem definidos e a nossa área de intervenção muito bem definida. E, portanto, se a Sra. Ministra entendeu que devia fazer esse tipo de testagem mais massiva, nós acompanhamos e acompanharemos com certeza e sempre que for necessário a nossa colaboração dentro daquilo que são as nossas áreas de competência, lá estaremos com certeza. Relativamente à segunda questão... Diretamente, Portugal tem ou não tem capacidade para testar todos os utentes dos lares portugueses? Portugal, neste momento, está a testar cerca de 30.000 pessoas por milhão de habitantes.
eu diria que é dos países que mais está a testar. Dos países expressivos do ponto de vista de população, estamos a testar mais que a Itália, estamos a testar mais que a Alemanha, a testar mais que a Áustria, como sabe. E, portanto, eu neste momento acho que a nossa capacidade de testagem é, de facto, uma capacidade de testagem muito reforçada. E, portanto, eu diria que sim, que com certeza, e ainda por cima tendo ela tendência para vir a ser ainda mais reforçada, com certeza que teremos essa capacidade de testagem, claro que sim. Relativamente aos ventiladores? Relativamente aos ventiladores, foi relativamente à capacidade de formação. Ontem tiveram colocado... mais práticos, o que é que pode ser feito para facilitar o trabalho dos profissionais de saúde? Bom, eu ontem tive, de facto, a oportunidade, até porque me colocaram a questão em termos de uma sinalética de botões em chinês, que teriam algumas dificuldades. Eu depois tive até a curiosidade de ir ver os ventiladores e não verifiquei, pelo menos naqueles para os quais olhei, verifiquei que estava tudo em inglês, mas também verifiquei que, e ontem disse isso, que naqueles que potencialmente, eventualmente estivessem em chinês, tinham sempre os indicadores universais, nomeadamente saturação de oxigênio, saturação de CO2, foi isso que disse. E que, se houvesse alguma dificuldade relativamente às pessoas que trabalham com estes aparelhos, nós temos neste momento cerca de 250 intensivistas, com colaboração de anestesistas, com colaboração de pneumologistas, com colaboração de internistas. Têm uma capacidade de formação muito grande, quer ao nível técnico, quer ao nível clínico, e, portanto, penso que aí não haverá problema e que Portugal estará bem preparado, está bem preparado garantidamente do ponto de vista de capacidades de cuidados intensivos e da sua respectiva formação dos seus respectivos intervenientes. Primeiras questões por videoconferência, Agência Lusa. Boa tarde, Ana Cristina Gomes, da Agência Lusa. Temos a indicação de que há grávidas sujeitas à indução de parto ou cesariana sem indicação clínica para tal. Há alguma recomendação neste sentido ou é apenas aqui um ato voluntarista para tentar controlar a infecção? E outra questão é se o leite das mães infectadas pode ou não ser dado aos bebês, aos recém-nascidos. Muito bem, então eu vou tentar responder às questões da Lusa. Relativamente à indução do parto, não há nenhum normativo nesse sentido. Essa é uma decisão clínica que é tomada sempre em acordo entre os médicos e, obviamente, os progenitores e aqui, sobretudo, a mãe. E, portanto, as circunstâncias em que isto é decidido passam-se no âmbito do foro do atendimento da grávida e, enfim, das condições do parto. Portanto, respondendo concretamente, não há normativos neste sentido, é uma decisão clínica. Relativamente ao leite materno, tudo indica que até à data, e volto a dizer até à data, que poderá ser utilizado, porque os benefícios do aleitamento materno serão superiores aos, enfim, riscos eventuais de transmissão que não está comprovada. O que não quer dizer que não sejam tomadas algumas medidas, nomeadamente, obviamente, poder ser retirado o leite e ser dado sem ser diretamente através da mama para evitar contacto, ou se a mãe o fizer diretamente, usar uma máscara e métodos de proteção. De qualquer maneira, é uma matéria que está a ser estudada em todo o mundo, está a ser estudada pelos maiores peritos nestas questões e o que tem estado a ser ponderado é o benefício do aleitamento materno versus eventuais riscos e, como digo, até à data não foi comprovado que haja transmissão através do leite materno, mas volto a dizer, até à data, e esta é uma circunstância que é muito acompanhada e, portanto, mais uma vez aqui os médicos assistentes destas senhoras, destas mães, terão uma palavra muito importante no aconselhamento da amamentação. Jornal I. Bom dia, Marta Reis, do Jornal I. O Centro Europeu de Controlo de Doenças publicou ontem novas recomendações para a fase de regresso a alguma normalidade. Eles propõem que se comece por zonas geográficas mais pequenas, que haja prioridade para medidas que envolvam grupos etários com menor risco, e aí falam de crianças com menos de 10 anos, com o sistema de vigilância reforçado. Também nos lares fazem a proposta dos funcionários poderem ser testados 2 vezes por semana.
Portanto, tendo em conta a situação epidemiológica nacional e estes alertas da OMS e do ECDC da preparação necessária, gostaríamos de perceber se vão ser tidos em conta e se as atuais medidas poderão ter de manter-se depois de 2 de maio para que isto tudo seja preparado. Se me permite, o Estado português tem seguido sempre as orientações da OMS e da CDC, obviamente que adaptando sempre essas orientações àquilo que são as nossas especificidades enquanto país. Com certeza que relativamente às novas orientações haverá ponderação, estudo e avaliação devida. Também dizer que o Governo e a Autoridade de Saúde estão a analisar essas e outras medidas de desconfinamento e que, com certeza, que a reunião do próximo dia 28 será uma reunião também muito importante e fundamental para que possam ser anunciadas essas medidas. Agora, como compreende, não nos vamos antecipar ao anúncio dessas medidas, que creio que serão no dia 30 do mês. Saúde mais? Olá, boa tarde, Ana Luísa Silva, do canal S+. A grande expectativa está agora no mês de maio, no regresso à normalidade, dentro daquilo que é possível, conforme de resto a Sra. Diretora-Geral da Saúde já fez questão de referir. A pergunta que gostaríamos de colocar prende-se com a expectativa que existe também em torno desse regresso à normalidade, os testes serológicos, que papel vão ter, como é que vão ser feitos, quem serão as pessoas eleitas para os fazer, isto também porque o nível de imunidade ainda não é bem conhecido. E aproveitar a oportunidade para perguntar ainda se a nível de tratamento está a ser utilizado plasma humano, tal como foi feito noutros países europeus e com bons resultados. Obrigada. Portanto, em relação à questão que nos pôs dos testes sorológicos, é de facto uma questão que está a ser estudada e avaliada em todo o mundo. Ainda há poucos dias foi publicado um estudo feito numa população, numa zona, numa região onde existiram muitos casos de doença e foram testados os níveis de anticorpos nessa população que teve a doença de facto e que teve testes positivos, e as notícias não são muito animadoras porque cerca de 14% dessa população tinha de facto anticorpos, mas não se sabe sequer se esses anticorpos já são suficientes para dar proteção e, como já vos disse noutras alturas, se essa proteção vai ser duradoura. Portanto, dito isto, nós vamos ter que ter muitas cautelas na interpretação destes testes. Não quer dizer que não os façamos, já todos sabemos que estão a ser feitos em algumas circunstâncias, que o Instituto Ricardo Jorge tem programado um estudo piloto exatamente para ver em diferentes populações como é que é o comportamento serológico, portanto a capacidade que as pessoas tiveram de fabricar anticorpos quando estiveram expostas ao vírus e que, portanto, este estudo piloto do Ricardo Jorge e os outros estudos internacionais nos ajudam a perceber esta questão da serologia, ou seja, se alguém que esteve infectado desenvolveu anticorpos, em que quantidade e se esses níveis são protetores. Mas não vamos pensar que isto é a resposta a todos os nossos anseios. Isto é apenas mais uma pista da ciência para perceber o grau de imunidade da população. Daqui até que tenhamos instrumentos mais sólidos para perceber o resultado da serologia, voltamos a dizer, temos que agir em função do que é o princípio da precaução. E o princípio da precaução é pensar que mesmo alguém que teve a doença, a ciência indica para outros vírus que se adquire imunidade, mas a ciência também indica que este vírus é completamente diferente e há ainda muitas incógnitas e, portanto, vamos considerar que todas as pessoas vão ter que continuar a ter as medidas de prevenção que já foram aqui hoje ditas várias vezes.
Depois, à medida que o tempo passar, se os testes serológicos indicarem que uma parte da população está protegida, então, como temos feito sempre, adaptaremos a nossa atuação à nova realidade científica. Essa tem sido uma grande capacidade do nosso sistema de saúde, da nossa sociedade, que é adaptar-se à medida que sabe mais sobre o comportamento deste vírus e, portanto, é neste sentido que nós encaramos, de facto, os testes serológicos. Relativamente ao plasma humano, também, como sabem, há muitas metodologias em diversos países. O que nós sabemos é que foi constituído um consórcio, uma task force nacional, constituída por várias entidades. A entidade que, de facto, é primeiramente responsável é o Instituto Português do Sangue e da Transplantação, e este consórcio tem, sobretudo, como objetivo participar num ensaio clínico alargado para perceber se, de facto, a utilização de plasma humano a partir de indivíduos convalescentes ou que tiveram a doença é, de facto, efetivo e seguro para tratar pessoas com a infecção. E, portanto, esse é o estado em que Portugal está e muitos outros países da Europa, e volto a dizer, estamos todos a aprender uns com os outros e todos os dias lemos coisas novas e às vezes o seu contrário no dia seguinte. Muito obrigado.